estaremos tentando, ou pelo menos é o que nós insistimos que seja o praxe em espaços tão hierarquizados, começando dizendo que as formalidades e os imbróglios necessários para esses processos serão completamente abandonados. Então nós vamos tentar fazer um evento sem muita formalidade, sem muitas pompas, e para isso eu já chamo os nossos dois convidados para sentarem na mesa, para em seguida darmos o start à nossa atividade. Então, por gentileza, professor militante Frederico. Essa fica no fecha. Enquanto esperamos o professor Walter, alguns informes. Essa é a primeira atividade. Na próxima sexta teremos mais uma atividade nesse mesmo local, nesse mesmo horário, denominada Agroecologia, Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural, com a presença dos professores Ricardo Borsato, do campus Lagoa do Sino, e Fernando Schneider, do campus Sorocaba, com a mediação do professor Wagner Molina. E também teremos, no dia 29 de abril, na sala 27 do AT2, o evento, o seminário Questão Agrária, Trabalho e Meio Ambiente, com a temática avaliação da implantação dos projetos de assentamento tipo PDS e a discussão da agenda de pesquisa na macro-região de Ribeirão Preto, coordenado pela professora Escopinho e também com o professor Luiz Otávio Ramos Filho. Nesse sentido, aproveitando a presença do professor Carlos Walter, já o chamo imediatamente, dizendo da grande honra que tenho ao sentar ao seu lado. Professor Carlos. Porque, na realidade, é um movimento que levou a uma tomada de responsabilidade das pessoas que participam dele. Todos os dias a gente não conseguiu nem sequer dormir, as crianças não tinham nem a liberdade de dormir com eles afetando a gente. E no dia do despejo, trouxeram cavalo, trouxeram cachorro, tudo para massacrar a gente. Bom, quando a polícia chegou, botaram tinha uma turma de crianças, né, na frente, que elas iam ficar lá era para cantar, né, para ir lá, né, porque sempre tem a música deles cantar, a chegada. Quando as crianças começaram a cantar, aí a polícia de Joca invadiu, né, socou o pé naqueles varão ali da curita, machucou o criança, jogou a menina lá no arame que adoeceu, que até do vizinho deu. Mulher saiu com o joelho gelado, que menina, foi uma coisa. Eu tenho ordens para cumprir e vou cumprir a qualquer custo. Por ordem do meu superior. Aí depois lá. Eu cacei perna para levantar para correr, não achei. E aí ele chegou assim, pertinho assim, aí eu falei, vamos lá, onde ali, eu saí disse, não vai não sei o que tem ali. E eu estava lá mesmo. Né? Daí ele voltou, né? Foi minha salvagem. Eu com a camisa branca, eu não sei que eu não me achava. Nós estávamos todos ali, eles chegaram brutamente, batendo na gente, batendo nas crianças, foram empurrando as pessoas, iam passando por cima.
iam curando as pessoas, jogaram bastante borracha de bomba, né? Me pegaram, daí no meio daquele intervalo tudo, eu acabei perdendo escravendo os dois pequenos, que é essa menina e o moleque que não tá aqui, né? Vocês vão pegando de preço. Como é que eu tenho dando sinal aqui, ó. Pegou de raspão, pegou a agora pra correr, pegou bem aqui. Já tínhamos caminhado 3 dias, era o 4º dia de caminhada, e chegamos aqui, decidimos acampar. Eles chegaram lá patinando, jogando bombas. Eu senti pelas costas um companheiro que caiu por cima das minhas costas. Aí eu afastei. Quando eu afastei, eu vi que o tiro tinha pegado na testa dele. Eu olhei pro meu amigo e falei, eles estão matando nossos companheiros. Aí ele foi e disse, a gente não pode fazer nada, garoto. No momento que eu levei o tiro, eu só falei assim, meu Deus, pra onde é que eu vou? Eu saí correndo, fazendo voltas, e as balas passavam perto do meu ouvido, perto das minhas pernas. Aí eu senti aquele tiro na minha perna. Eu caí no chão, caí nesse carro. Tinha muitas pessoas atiradas, muitas pessoas, e as pessoas mortas que eles iam trazendo daqui, desse lado, eles iam colocando todo mundo do lado da outra, e enrolando com as próprias lonas de barraco que eles tiraram, derrubaram. Aí chegou uma amiga minha e falou assim, que o meu marido estava morto lá, né? Aí eu falei, não posso acreditar que ele estava morto não. Ela disse, tá, vamos entrar pra tu ver. Eu falei, não consigo entrar não. Da minha imaginação eles não estavam mortos. Também eu nem pensaria que eles estivessem mortos, assim, não sei. No momento pra mim ninguém estava morto, só ferido. Se tivesse pegado só o tiro do braço, ele não tinha morrido, mas o que matou mesmo foi o tiro que pegou na cruz, isso aí não lembro. Eu acho que mataram ele e depois, antes de matar, bateu muito nele, porque ele estava todo roxo, tinha umas costelas dele quebradas, os peitos dele estavam tudo quebrado, porque eu peguei nele lá. Ele tinha um cordãozinho no pescoço, eu tirei esse cordão do pescoço dele. Quando eu morrer, na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, esquecido de coração. Zanza daqui, zanza pra colar, quem me vira, me e agora a cidade não
Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás. Há 100 anos, Canudos, Contestado, Caldeirão, a pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há uma nação de homens excluído da nação. Há uma nação de homens excluído da vida. Há uma nação de homens calados, excluído de toda palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado pelo silêncio. Eles rodeiam o arame das cercas, alumiados pela fogueira dos acampamentos. Eles rodam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa, o sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei, mas aprendi que a escassa vida que gastei, a morte não sonha. A vida vale um sonho? A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca. A terra vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. Hoje, o silêncio pesa com os olhos de uma criança depois da fuzilaria. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, não cabe na frágil vasilha das palavras. Se calarmos, as pedras gritarão. Altamiro Ricardo da Silva, Antônio Costa Dias, Raimundo Lopes Pereira, Leonardo Batista Almeida, Graciano Olimpo de Souza, José Ribamar Alves de Souza, Manuel Gomes, Lorival da Costa, Antônio Alves da Cruz, Abélio Alves Rabelo, João Carneiro da Silva, Antônio Irmão, João Alves da Silva, Robson Vitor, Amâncio Rodrigues, Valdemir Pereira, Joaquim Pereira, João Rodrigues, Osiel Alves, João Pereira, Júlio. Liberdade, braços fortes que rasgam o chão, sobre a sombra de nossa valentia, desfraldemos a nossa rebeldia e plantemos nessa terra como irmãos. Bem lutemos, punhos erguidos, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Na plenitude temos nossa história, sufocando com força os opressores, hasteemos a bandeira colorida, despertemos essa pátria adormecida. O amanhã pertence a nós, trabalhadores. Bem lutemos, punhos erguidos, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Nossa força resgatada pela chama da esperança do triunfo que virá. Forjaremos essa luta com certeza, pátria livre, operária e camponesa. Nossa estrela enfim triunfará. Bem lutemos,
força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Lutar! Construir reforma agrária popular! Lutar! Construir reforma agrária popular! Lutar! Construir reforma agrária popular! Foi o... Boa noite mais uma vez, senhoras e senhores. Diante da necessidade das falas iniciais, eu gostaria de dizer que esse evento é uma construção coletiva. Existe muita gente pensando questão agrária em diversas frentes do conhecimento. Eu acho que essas pessoas estão cada vez mais próximas, cada vez mais conversando. E quem ganha não é apenas a universidade, não é apenas os movimentos sociais. Quem ganha é a coletividade, entendida a coletividade diante da dureza da luta de classe, deixar bem claro, para não usar a palavra coletividade no vazio. E para isso, então, no PER, Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, no Extra, Núcleo de Estudos do Trabalho, Sociedade e Comunidade, coordenado pelo professor Escobinho, um grupo brilhante de estudantes nos diversos níveis, o GPEC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação no Campo, coordenado pelos professores Cristina e Luiz Bezerra. E, obviamente, aqui com a participação da Embrapa, do Departamento de Educação, do Departamento de Ciências Sociais e com a gigante ajuda financeira da ProEx, com toda a facilidade de gastar todos os recursos financeiros que a gente tem sempre. Não podemos cortar a ironia, faz parte do processo. Então, este é um evento de construção coletiva, então entendam isso, vocês fazem parte dele, sintam-se à vontade para participar dele, não apenas em abril, não apenas em março, não apenas em dezembro, construir cotidianamente essa realidade das pesquisas que tem a temática agrária, campo e violência. E na medida em que ele foi crescendo, nem nós nos dávamos conta, de repente tinham 2 ou 3 professores querendo fazer alguma coisa em abril. E a coisa cresceu de tal forma que agora é um conjunto gigante de ações em Sorocaba, Lagoa do Sino e em São Carlos, que fez com que o mês de abril fosse pautado como uma atividade que queremos tornar perene, termos em todos os abris alguma coisa que nos remeta a pensar, a refletir sobre a temática. E por que abril e por que começar hoje? Me disseram, você é maluco. Vai colocar 17 de abril uma palestra, não porque é 17, é porque já é feriado na universidade. Segunda não tem aula, terça não tem aula, então não vai dar ninguém. Eu insisti, vai. Mas mais do que dar, vai dar um público qualificado, que a gente vai poder abrir, rasgar o verbo para pessoas que estão muito interessadas realmente na temática da questão agrária, porque a mística já disse tudo. 17 de abril de 1996 é a data do massacre das forças do Estado, junto com uma sociedade civil armada e truculenta, que vitimaram no local 19 trabalhadores, né? Dentre eles um menino de 17 anos, que não se rendeu em nenhum momento e morreu gritando "Viva MST". E por que hoje? Porque eu acho que isso marca efetivamente uma data de luta. E por que estar com esses companheiros? E por que dizer companheiros? Poderia dizer colegas, e como é uma atividade na universidade, dissecar o látis deles. O professor, doutor, o professor, doutor, mas eu vou abrir mão disso. Por que estar com esses colegas? O professor Carlos Walter, o professor Frederico Firmiano, porque são companheiros que cotidianamente enfrentam o dilema de
uma sociedade que não pauta, nem efetiva, nem política, nem economicamente, a questão agrária, muito pelo contrário, coloca em marcha ré as conquistas sociais, que historicamente os trabalhadores pararam de lutar por mais avanços para manter os mínimos. É uma situação muito grotesca, para não dizer dantesca. Então, o professor Carlos Walter é notório conhecedor desta realidade e muito conhecido por suas N contribuições, que eu não vou falar das dezenas de livros, dezenas de artigos, mas vou falar que ele é um influente pesquisador, militante e uma das figuras mais conhecidas na América Latina, e tem viajado a América Latina inteira para mostrar um pouco do seu conhecimento a partir de uma lógica dialógica, que respeita o interlocutor e tenta entender a partir da experiência empírica as diversas dificuldades pela qual a sociedade latino-americana tem passado. E por isso eu agradeço muito a sua presença aqui nesse dia, com essa sua agenda. O professor Fred, mais do que um professor, eu acho que o boné o denuncia, é alguém que vive a realidade empírica dos assentamentos, vive a realidade empírica do conflito e vive a realidade empírica da violência. Ninguém melhor para abrilhantar isso do que alguém que vive. Para além das reflexões teóricas que ele tem, é alguém que está diante da nossa sociedade, da nossa luta de classes, arriscando a sua pele cotidianamente para nos trazer o mínimo, que é mostrar a partir da vivência prática do sofrimento e luto, que hoje é um dia muito significativo. E por isso, diante das mil coisas que ele faz, também agradeço a sua presença. E queria muito que você começasse a fala mostrando um pouco para a gente sobre a questão agrária e o que você preparou para a gente. Obrigado a todos por esse pré-feriado estarem aqui nesse horário. Agradeço mesmo e espero que não saiam daqui de mãos vazias do ponto de vista da mercadoria, né? Mas com cabeças cheias de ideias para ajudar a gente a construir, dentro das nossas lógicas, uma sociedade mais justa. Boa noite a todas e a todos os companheiros presentes. Gostaria de cumprimentar o professor e companheiro Carlos Walter, cumprimentar e agradecer ao companheiro Joelson pelo convite. Para nós é muito importante estar aqui hoje, sobretudo porque essa não é uma atividade que se dá só aqui na UFSCar, mas é algo que a gente tem fortalecido no movimento, junto das universidades e daquelas companheiras e companheiros que têm o compromisso com a luta pela terra, que têm o compromisso com a reflexão acerca da questão agrária. Então, também gostaria de parabenizá-los pelo encontro e dizer que isso é muito importante para nós. Sempre muito difícil, porque coincide também com a nossa jornada de lutas, não é? Então, a gente está em luta em todo o país, em São Paulo particularmente, quase todas ou todas as regionais do estado de São Paulo estão em luta, ou em ocupações, ou em trancamentos de rodovias, e eu que venho de Ribeirão Preto também. Então, não é muito fácil, e perdoem os eventuais lapsos que decorrem também daí, não é? Quando nós recebemos o convite, não sei se posso falar um pouquinho mais longe. Quando nós recebemos o convite, é claro que nós aceitamos de imediato, né? Até que nos foi dito que o Carlos estaria aqui com a gente, né? Aí a gente disse, caramba, né? O que a gente fala agora, né? Porque a gente cita tanto o professor Carlos Walter, né? Nos nossos trabalhos teóricos, políticos, um tema sobre a violência, né? Para nós era fácil, a gente pegava o texto do professor Carlos e viria aqui apresentar, junto com algumas reflexões e experiências que a gente tem, né? E aí ficou bem difícil, sobretudo com um orador tão destacado como ele, não é? Então, nós vamos tentar aqui apresentar algumas reflexões, também considerando todos esses aspectos, né? Carajás certamente é um desses episódios que marcam
a história da gente, né? Não só da gente como Movimento Sem Terra, mas da classe trabalhadora e do povo brasileiro de uma forma geral, não é? Se a gente fosse estabelecer, no entanto, uma data para cada massacre ou para cada companheiro tombado na luta, certamente nós teríamos que ter jornadas de luta o ano inteiro, todos os dias do ano. E eu acho que essa, inclusive, é a nossa tarefa, não é? Mas Carajás, certamente pelas condições da luta pela terra no momento, pela politização da questão agrária que Carajás produziu naquele momento histórico, tem uma importância muito grande. E vale lembrar também que depois de Carajás, de 96 em diante, nós, o MST, mas também os movimentos de luta pela terra, experimentaram um crescimento muito grande e uma ascensão política e político-organizativa que foi pelo menos até 2003 ou pelo menos até o início de 2004. Então, Carajás também tem esse sentido de demarcar um processo de expansão da luta pela terra, de organização do movimento muito grande e um processo de articulação política muito grande com outras forças políticas da sociedade, não só do campo, mas também da cidade. Então, esse processo desencadeou aí uma organização muito grande nossa no Brasil e uma espécie de politização da questão agrária, não é? Isso coincide também com um período de expansão da violência, certamente, desde que nós surgimos, e falo do movimento sem desconsiderar outras organizações, até anteriores a nós, mas desde que nós surgimos, a violência privada e estatal é um traço constitutivo da luta e do nosso processo de espacialização, do nosso processo de avanço pelo território brasileiro, não é? Mas, curiosamente, a gente vai ter aí um processo de intensificação da violência quando a gente experimenta uma espécie de arrefecimento da luta pela terra. Então, de 2003 em diante, as ações de violência se intensificam muito. E se intensificam muito tanto do ponto de vista privado, das forças privadas, como também do Estado, com acento um pouco maior na atuação do Estado no sentido da contenção da luta pela terra. A gente tem avaliado isso, vinculando essa expansão e essa nova dinâmica da violência a partir dos contornos do processo de desenvolvimento contemporâneo, que depois de 2005 alguns vão chamar de neodesenvolvimentismo. Na verdade, é um processo que de 2003 para frente vai intensificar um padrão de reprodução de capital baseado na especialização produtiva, sobretudo de commodities, de indústria intensiva em natureza, e que vai ter aí um amplo apoio no PAC, nas políticas de desenvolvimento produtiva e naquilo que o professor Plínio Sampaio da Unicamp tem chamado de reversão neocolonial. Então, penso que a gente não pode desconsiderar a dinâmica da violência daí em diante, a sua forma política específica ou a sua especificidade, sem considerar o padrão de desenvolvimento que nós vamos experimentar desde então, não é? Mas há uma outra dimensão que me parece muito importante ser destacada, que é o fato de que entre nós parece que a democracia se constitui de 85 em diante bastante marcada por aquilo que durante a ditadura foi um longo processo de suspeição, um longo processo de criminação ou de criminalização, não é? Recentemente saiu um relatório da Comissão da Verdade Camponesa dizendo que pelo menos 1.196 camponeses e apoiadores foram mortos durante a ditadura. E a Comissão Nacional diz que 8.350 indígenas foram assassinados pela ditadura, não é? Esse é um processo que não se encerra
com a abertura democrática. Então essa intensa violência, embora ganhe outros contornos durante a redemocratização, a consolidação da democracia, mas isso não se encerra. Se a gente observa o caderno de conflitos da CPT, que foi lançado na segunda-feira agora em Brasília, se não estou enganado, o professor participou do lançamento? Sim. Isso vai mostrando que 2014, o relatório mostra que foi o ano do assassinato, pelo menos 34 assassinatos de camponeses e trabalhadores rurais, além de um aumento vertiginoso das tentativas de assassinato no ano de 2014, não é? E se a gente compara esses dados da ditadura e da democracia, a gente vai ver que a violência, o assassinato, perseguições, prisões não se encerram com a democracia no Brasil. A democracia tende a dar uma outra forma política para isso, mas não encerra um longo processo de mais de 20 anos de perseguição e de violência concentrada pelo aparato do Estado, não é? Aliás, a democracia traz um outro elemento que o professor Francisco de Oliveira, inclusive, costuma dizer, que é a perda do monopólio legal da violência, porque a ampliação dos aparatos privados da violência de 85 em diante também é muito grande. Há um dado muito curioso, que em Marabá, essas empresas privadas de segurança têm um efetivo que é 3 vezes superior ao efetivo da polícia militar. Então a gente também se pergunta de quem é o monopólio da violência, não é? Recentemente em Minas Gerais, um capitão da Polícia Militar me dizia que, um aluno, me dizia que era muito comum em Minas Gerais aquilo que eles chamavam de ações conjuntas entre a PM e essas empresas privadas. É algo que a gente também não precisava ouvir da polícia, porque a gente experimenta isso cotidianamente. Quando a gente assiste, por exemplo, a uma viatura da polícia passar a noite dentro de uma área que eles imaginam que será um alvo do MST para garantir a segurança da propriedade privada daquele lugar. E quando a gente chega para ocupar a área, está lá dentro uma viatura da Polícia Militar, passou a noite ali dentro. Acho que há companheiras e companheiros aqui que conhecem essa história, não é? E além de outras tantas, né? Recentemente nós ocupamos uma área importante, bastante destacada pela mídia, e quando a polícia chega para fazer a reintegração de posse, nós perguntamos, cadê a ordem, né? Cadê a ordem judicial para que a gente saia? E aí o coronel da polícia bate no peito e diz, a ordem judicial sou eu. Não tem ordem judicial, né? Quer dizer, havia, mas é claro, a gente começou a fazer a desocupação da área antes de chegar à ordem judicial, porque a gente sabia que colocaria famílias em risco caso a gente permanecesse, né? Como eu disse a vocês, nós estamos em jornada de luta em todo o país, e na região de Ribeirão Preto a gente ocupou de quarta para quinta-feira uma usina chamada Usina Nova União, e é uma usina que tem uma dívida de 400 milhões de reais junto do Banco do Brasil, e que foi arrendada por uma usina chamada Usina Martinópolis, que é proprietária da fazenda que nós reivindicamos. A Martinópolis é uma usina que tem outra dívida de 300 milhões de reais junto ao governo do estado em ICMS, num processo de execução fiscal que corre há mais de 20 anos. E essa foi a nossa 13ª ocupação da área. Nós ocupamos com cerca de 700 pessoas de quarta para quinta-feira, ocupamos a usina e ocupamos a fazenda. 13h do mesmo dia, chegou a reintegração de posse para 700 pessoas, não é? O choque se postou em frente ao acampamento, e ao lado do choque, um carro de bombeiros. E a primeira medida foi, se não saírem em 1 hora,
antes de nos entregarem a ordem de despejo, que a gente já conhecia, se não saírem em 1 hora, a gente entra primeiro com as mangueiras, e o choque vem atrás. Não há ordem de despejo que nos chegue antes da polícia. Não há ordem de reintegração de posse ou notificação que chegue primeiro e que nos dê um prazo de 1 semana, 10 ou 15 dias. Acho que os companheiros e companheiras estão aqui para dizer, não é? Já chega com o choque, mesmo havendo, depois do episódio no Pinheirinho, uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual é preciso que o MP ouça primeiro as partes, faça uma negociação entre as partes para ver se o conflito se dissipa, né? Esse mesmo CNJ vale dizer que tem N acordos e convênios com a CNA, que hoje comanda o mapa, não é? E mesmo depois do Pinheirinho, quando há uma medida do governo do Estado de São Paulo, segundo a qual toda a reintegração de posse tem que passar pela mão do governador, quando se faz uso de força policial. O governador tem que ser aquele que autoriza o uso da força policial, como suporte para o cumprimento da ação de reintegração de posse. Como é que passa pela mão do governador se a gente ocupa às 5 da manhã e 1 hora da tarde o choque já está ali postado? E nós sabemos que o choque precisa de algumas horas para se organizar. Ou seja, parece a nós que cada vez mais o choque é menos mobilizado pelo Estado e mais mobilizado pelas forças privadas, aquelas que nós afetamos, pelos proprietários e assim por diante. Não é? Essa é uma dinâmica que nós temos experimentado fortemente aqui no Estado de São Paulo. E não só no Estado de São Paulo. Eu não posso deixar de citar também um episódio no Paraná, no ano passado, quando a Polícia Federal desencadeou toda uma ação de apreensão e busca por lá para intimidar famílias que estavam acampadas disputando uma área da Arapel. Mais de 50 viaturas violentamente, bruscamente, entraram no assentamento, entraram nas casas das pessoas, humilharam as pessoas, em busca de coisas que a gente ainda não descobriu, porque não encontraram nada, intimidando famílias, operando como segurança privada dessas famílias, dessa grande empresa. Também nesse espírito, em uma outra reintegração de posse que nós sofremos em Ribeirão Preto, em dado momento, há companheiros aqui que participaram, estou vendo até alguns companheiros que conhecem bem a nossa realidade, e enquanto a polícia fazia a reintegração de posse, também acobertava ou garantia a segurança da usina para que a usina cercasse a nossa área de acampamento, com os montes e valas e terra e etc., para que a gente ficasse encurralado. E os caras faziam isso durante o cumprimento da ordem de despejo e com uma viatura da polícia como apoio. Não é? Então, é evidente para nós essa imbricação profunda entre a forma como essas forças privadas operam e a forma como o Estado opera. Sobretudo hoje, quando, principalmente em São Paulo e nos setores mais desenvolvidos e de ponta do agronegócio em São Paulo, essas empresas têm uma dinâmica e uma forma organizativa absolutamente modernas. Não é? Aquele jagunço antigo, ele ainda existe, ele ainda está por aí. Mas hoje eles também combinam com empresas que fazem uso de alta tecnologia para prestar serviços de segurança, com armas, com armamentos de ponta, com equipamentos de vigilância de ponta. Isso sem contar os serviços de inteligência, evidentemente, do aparato do Estado, que não raro estão juntos com os aparatos de inteligência desses setores. A CNA tem um observatório que se chama Observatório de Inseguranças Jurídicas no Campo, que foi criado em 2010 pela CNA.
Essa é uma fonte absolutamente importante de fornecimento de informações sobre conflitos no campo para as forças policiais e para as forças repressivas do Estado de uma forma geral. E isso é apoiado pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante o lançamento desse observatório, os representantes do CNJ estavam lá. Então, como isso é possível, não é? De 2006 em diante, a gente tem assistido também um processo que é um processo de interdição do direito democrático que nós temos de manifestação, de organização e assim por diante. Então, cada vez mais comuns também ações de interdito proibitórios, tutelas inibitórias e outras tantas exceções ao direito de reunião, livre manifestação e etc. Em Ribeirão Preto, para ser mais preciso, é da região onde eu venho, nós já não conseguimos mais dar um passo sem que haja um interdito proibitório. E os interditos proibitórios se articulam à criminalização individualizada. Então, cada vez mais os companheiros do movimento, e não só do nosso movimento, de tantos outros, estão sendo criminalizados ou impedidos de avançar na luta pela terra, porque ou tem um interdito proibitório, ou tem uma tutela, ou tem algo que não possibilita o avanço pela terra. Um outro aspecto muito importante, que também é preciso mencionar, é que de junho para frente, é claro que o Ministério da Defesa também se articulou. Em dezembro, soltou lá um Manual de Garantia da Lei e da Ordem. Esse é um documento importantíssimo, a portaria do Ministério da Defesa. O Executivo pode autorizar o uso da força em qualquer situação de não guerra, quando configurar uma força política como força oponente. O problema é, como é que a gente conceitua uma força oponente? São todas aquelas forças que ameaçam a ordem pública. Desde então, o discurso da manutenção da ordem pública tem sido cada vez mais utilizado. A polícia, inclusive, vem negociar com a gente quando se propõe a tanto. Imagina, eles não têm lado nenhum. A polícia quer só defender a ordem pública. Então, se há alguma força política que se opõe à ordem pública, essa força política pode ser submetida à força do Ministério da Defesa, às Forças Armadas. Isso uma orientação de dezembro para frente, não é? Nós sabemos que isso vem pós manifestações de junho, nós sabemos que isso vem para garantir a Copa do Mundo e que as manifestações não ganhassem uma dimensão muito grande. E nós sabemos que forças oponentes são aquelas que afetam a ordem pública e que o que afeta a ordem pública são ocupações, bloqueios de rodovia como forma de manifesto, greves, tudo isso. E vejam, isso vem no momento em que não há uma lei antiterrorismo no Brasil. E o enquadramento numa lei de segurança nacional sem uma lei de antiterrorismo. Então, nós, inclusive, já fomos enquadrados no Rio Grande do Sul como movimento terrorista, sem haver uma lei de antiterrorismo no Brasil. E fomos impedidos no Rio Grande do Sul de fazer, inclusive, marcha. Nós não podíamos nem marchar no Rio Grande do Sul. Isso para não mencionar as situações de escracho público a que éramos submetidos por setores extremamente conservadores, reacionários. Não é? Então, era um pouco disso que eu queria falar com vocês, expor alguns elementos, não gostaria de me alongar mais para que a gente possa debater. E como questão de fundo, para concluir, me parece que
isso tem sido absolutamente próprio do avanço da democracia. Parece que quanto mais avança a democracia, maior ou maiores são os mecanismos de controle de qualquer disfunção, entre aspas, do desenvolvimento. Não é? E eu, pessoalmente, não penso que isso seja nenhuma forma deformada, com perdão da redundância, da nossa democracia. Não penso, como tem dito o professor Boaventura de Souza Santos, que nós vivemos em ditaduras na América Latina. Não penso. Penso que isso é absolutamente próprio da democracia e absolutamente próprio da nossa democracia e da forma como nós construímos a política no Brasil. De modo que, se nós quisermos algo para além disso, nós não podemos apostar nos mecanismos de expansão e garantia da democracia. Ou melhor dizendo, não apenas nisso. A nossa tarefa como movimento social é fazer luta, é expandir a luta, é estar na rua, é estar no campo, é fazer ocupação de terra, trancamento de rodovia, é fazer ocupação de áreas públicas na cidade, áreas privadas na cidade, não é? Nós temos assistido a um crescimento substancial de sem-tetos. Ribeirão Preto, recentemente, em Ribeirão Preto se formou um acampamento com mais de 1.000 pessoas, um cadastro maior, e pessoas que se cadastravam e não iam acampar porque não cabia no espaço, porque nós estamos sendo engolidos por esse modelo de desenvolvimento. Nós não estamos sendo favorecidos por essa expansão enorme disso que tem sido chamado de neodesenvolvimentismo, não é? As poucas migalhas que nos restam são muito poucas mesmo, e nós não podemos nos agarrar a isso e deixar de fazer aquilo que, enquanto movimentos sociais, é a nossa tarefa, que é a luta pela terra. Então eu acho que essa é a nossa tarefa, esse é o nosso papel como movimentos sociais, e acho que esse é o papel de vocês que estão aqui também, não é? E que estão nessa construção coletiva conosco. E aí, para terminar de verdade, eu gostaria de propor uma palavra de ordem em homenagem ao Carajás, que é a seguinte: no movimento, quando um companheiro tomba na luta, a gente diz: nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Muito obrigado. Sem delongas, professor Carlos. Boa noite a todas e a todos. Quero, apesar das questões que a gente trata aqui, são questões muito duras, né, para aqueles que vivenciam diretamente, né, quero ao mesmo tempo falar da alegria, né, do encontro. Né, nós podemos partilhar nesse momento para nos fortalecermos, né, para melhor compreender esse mundo enigmático que a gente está vivendo aí. E pior, eu, com a minha presunção, né, acadêmica, cheguei para o Fred, falando assim primeiro, porque dizem que eu domino um pouco a retórica, não é? Então, de repente, falar depois de mim, geralmente, né, eu gero um certo impacto, só que eu acabei virando os feitiços contra o feiticeiro, eu vou ter que falar depois do Fred, né? Depois da qualidade e da consistência da fala dele, né? Porque, na verdade, é melhor, e talvez até a minha presunção fique no seu devido lugar, não é? E embora logo de cara, já falando para o Fred, né, porque isso a academia tem muito esse mal, né, geralmente quando eu vou apresentar, a gente começa a fazer uma lista, né, de coisas que a pessoa já fez, sobretudo quando é mais velho, se a gente não tem muita coisa, isso não é nem aqui, né? Quando é mais velho, geralmente tem um currículo muito grande para botar. Mas geralmente eu sinto que é uma espécie de cala-boca que esse cara vai falar. Né? Então, lá não é que ele sabe, cheio de títulos, né, explicações. E aí autoriza, o cara fala tudo que é besteira, que parece que a trajetória dele autoriza. Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Geralmente, quando eu vou apresentar o meu currículo, eu sempre se esquece de dizer que é filho de operário
e de costureira. Né? Essa parte não entra. Né? Como se a minha formação de caráter não tivesse tido esses valores que me ajudaram a conformar o meu caráter, a minha subjetividade. E, obviamente, isso parece que não entra no currículo, é no Lattes, né? No Lattes não entra essa parte de operária, enfim, parece que essa parte não entra. E, sobretudo, o dia, né, que alguém, ao falar, cala a boca, se tiver certo ou está errado. Eu acho que a gente às vezes tem uma espécie de idealização nisso, daqueles discursos, né, do intelectual, né, que às vezes gera situações que eu acho assim, dramáticas e contraditórias. Né, que é uma relação que eu acho que a gente tem, que no fundo subestima um conhecimento cuja origem não está na universidade. Né, como se o conhecimento começasse na universidade. Essa é a visão burguesa do conhecimento. Né, que acha que é uma instituição própria do conhecimento. E pior é que sabemos que muitos amigos acabam embarcando nessa. Pessoas que nos são muito próximas. Né? Por isso eu falo, cuidado quando a gente começa a achar que o trabalho intelectual substitui o trabalho braçal. Essa é toda a origem da sociedade de classes, antes do capitalismo, e continua no capitalismo. Já começa com essa grande distinção que tem os que pensam e os que fazem. Por exemplo, eu acabei de vir agora, eu tive uma experiência em uma universidade, no sul do México, em São Cristóvão das Casas, onde os cursos superiores são em sapataria, carpintaria, agroecologia e saber fazer livro. Ou seja, ninguém pode voltar para a comunidade que indicou a pessoa para a universidade se não tiver saber fazer alguma coisa que serve concretamente para a vida. Tem que saber fazer sapato, se o cara optou por sapataria. Então, estuda a história do mundo das técnicas a partir dos sapatos. Né? Ou estuda a história da carpintaria, não é isso? Ou estuda a história da tecelagem, que vai aprender a fazer tecido. Então, ele começa a estudar a história do trabalho, mas sabendo trabalhar. Porque eu conheço de gente que sabe da importância do conceito de trabalho, mas não sabe trabalhar. Então, daqui a pouco a palavra substitui a materialidade do trabalho. E aí fica o conceito de trabalho mais importante que o trabalhador. Ele leva uma alienação com um discurso pretensamente progressista. É por isso que eu falo que tem aí uma inquietação, é por isso que eu falo, o dia que alguém estiver falando isso nos calar a boca, se der certo ou der errado. Né? Então a primeira coisa é romper com essa perspectiva, sem abrir mão, né, da nossa capacidade, esse atributo, né, que vem, não sabemos de onde, uns vão dizer que é de Deus, vai ser que é da natureza, eu não vou discutir, vou brigar por nomes. Né? Esse atributo que a nossa espécie tem de pensar. Eu não conheço nenhum jacaré pensante, por exemplo. Né? Senão a gente podia pedir uma ajuda, o que os jacarés estão pensando da destruição da natureza, para os jacarés, né, pudessem dar uma ajuda. Né? A perspectiva deles, de repente, dar uma olhada especial, mas só que eu não consigo falar jacarequês, né? Então, e nem outro tipo de outra língua. A nossa espécie tem esse atributo de poder também pensar. Mas não cair na esparrela chamado René Descartes, lá o filósofo lá do século XVI, né, que é penso, logo existe. Né? Então, na verdade, ele pensa antes de existir. É uma enorme inversão. Né? Eu existo, logo penso. E, aliás, já nem gosto nem dessa frase. Né? Se é eu penso, logo eu existo, parece que é uma espécie de egosofia. Eu penso, logo eu existo. Eu. Até para dizer eu penso, eu preciso que você saiba o que significa eu e o que significa penso. Portanto, até para falar eu penso, pressupõe que o outro entenda o que eu estou dizendo. Portanto, nem quando eu falo eu penso, eu posso estar sozinho. Porque a gente só pensa numa língua. Ninguém pensa fora de uma língua. Se você pensa fora de uma língua, você está sempre pensando em alguma coisa que é fruto social. Porque o dia que o cara inventar uma língua só para ele, não é isso? Não é língua. Língua é aquilo que nós construímos em comum, para fazer comunicação. Então, todo pensamento é sempre uma construção intersubjetiva. Então, cuidado então, com os individualismos e com os cultos à personalidade, sejam elas quais forem. Às vezes eu me assusto por tanta crítica ao pensamento individualista e tanto culto à personalidade. E nós outros, como se diz em espanhol, também adoramos construir. Né? Feitas essas premissas, né, que já ajuda, sempre falo do cara logo depois, né, também já estou oferecendo algumas armas, né, eu queria fazer algumas reflexões, até porque me poupa o Fred, porque Fred aqui, inclusive, trouxe com
contundência de quem fala de dentro, né? Grande parte disso que a gente tem ajudado um pouco a CPT já. Há 11 anos a gente vem trabalhando junto em cima dessas análises de conflitos de terra no Brasil. A CPT, vocês sabem que acabou de lançar esse caderno aqui, que é o último, que na verdade é comemorativo, se houvesse alguma coisa para comemorar, não sei que são 30 anos já de publicação sucessiva, né? E que na verdade registra, né, uma média aí, né, são 29 mil conflitos registrados, então uma espécie de 1000 conflitos ano. Eu acabei de fazer um debate há coisa de 2 meses atrás, ou 40 dias atrás, talvez todos de vocês tenham assistido na TV Futura, junto com um economista aqui da Unicamp, desses economistas que têm uma facilidade midiática enorme, que também é colunista do Estado de São Paulo, né? Órgão que vocês conhecem melhor que eu sou carioca, né? E sabe o que significa o Estado de São Paulo, né? Do ponto de vista das oligarquias, né, latifundiárias de São Paulo, as oligarquias laticentouras ali de São Paulo, né? E ele, obviamente, ninguém daria uma coluna para um economista se ele não fosse uma pessoa séria, né? Da perspectiva daqueles que estão concedendo o lugar para a fala dele. E o que me chamou a atenção é como esses caras falam com uma facilidade enorme, né, de que a questão agrária é uma questão anacrônica. Anacrônica no sentido preciso da palavra, né? Cronos, né, é tempo, não é isso? Anacrônica é uma coisa fora do tempo, está superada essa questão. Essa questão, ela já passou da época. Ele dizia isso explicitamente. Né? E eu me vejo, nesse momento, que eu quero ser um momento de formação nosso, né? A importância da gente aprofundar as nossas convicções a respeito da importância da questão, que eu sempre escrevo, questão, entre parênteses, da reforma, fecho parênteses, agrária. Eu nunca escrevo questão agrária. Eu escrevo questão, entre parênteses, da reforma agrária. Porque a questão agrária é a questão da reforma agrária. Né? Analisar a questão agrária da perspectiva de que o agrário está em questão. Né? E aí, o que me surpreende, né, por exemplo, um critério que, nesse sentido, a CPT nos ajuda muito, com esse trabalho que ela já faz há 30 anos, quando ela toma como elemento-chave das suas denúncias, do seu trabalho, antes de eu trabalhar com ele, a ideia da profissão até são esses conflitos no campo, um caderno de conflitos, né, que analisa os conflitos. E aí a importância, primeiro, da gente ter como referência, até para dizer para esses caras que dizem que a questão agrária é anacrônica, como é que a questão agrária está superada se você tem uma média de 1000 conflitos no campo por ano? Cerca de 20 milhões de pessoas envolvidas em conflitos nesses 30 anos. Você tem 20 milhões de brasileiros envolvidos no conflito, cerca de 1000 conflitos por ano, e o cara acha que não tem uma questão agrária. Então, é um bando de loucos essas pessoas. Não é isso? Quer dizer, não tem, quer dizer, e o conflito é um desses conceitos que a gente às vezes não para prestar atenção. No significado tanto analítico que ele nos traz, né? O conflito, por exemplo, é a contradição da sociedade se manifestando em estado prático, tal como ela se dá. Então é registrado empiricamente o lugar, quem são os protagonistas, o que eles estão reivindicando. Então é um conflito que tem todas as condições. O conflito é um fenômeno, né? Há 1000 pistas. Você pode fazer a cartografia deles, que estão localizados, te mostra quais são os lugares mais, né, mais densos e menos densos. Né? Eu, como sou deformado em geografia, isso ajuda bastante. A gente a perceber esse movimento desigual, né, e combinado que vai acontecer no campo brasileiro. E, ao mesmo tempo, o conflito traz um componente. Eu costumo dizer que o conflito não só tem esses atributos que facilitam a análise, né, como ele, na verdade, eu diria que o conflito está para cada um de nós, né, assim como a dor está para a nossa cura. Por que eu digo que o conflito é a dor? Você, por exemplo, se não sente dor, o que você informa para o teu médico? Onde é que está doendo? Você tem que passar para ele o sintoma. Se você não sente dor, você não se cura. Não é isso? Eu pergunto para você, o que é o conflito? O conflito é a dor da sociedade gritando. Então, se você sufoca o conflito, você não tem chance de perceber onde é que está doendo. Né? Onde é que as contradições estão se manifestando. Então, o conflito ele é um elemento assim, extremamente importante, que só a tradição profundamente autoritária que aparece nesses termos que você descreveu, criminalização, não é isso? Onde parece que as pessoas
podem ser violentadas, né? Inclusive ao arrepio da lei. Você tem um Estado de Direito que parece que não vale para essa gente. Né? Parece que tem uma marra, né? Antigamente, na época das ligas camponesas, tinha uma famosa palavra de ordem, né? Os da liga diziam, né? Reforma agrária na lei na marra. Não é isso? Parece que a direita inventou uma outra, né? A contra-reforma agrária, ou na lei ou na marra. Eles estão fazendo o processo deles, né? Fazendo o slogan ao contrário do que discutia a liga camponesa, quando você fica na lei na marra. Lá nos idos dos anos 50 e isso nos anos 60. Né? Então, já por isso, eu chamo a atenção que esse significado que o conflito tem, né? A importância que ele tem, e numa sociedade como a brasileira, que tenta negar o conflito, isso está na nossa bandeira. Não está com esses logos daqui, projeto do poder popular. Nossa bandeira é ordem e progresso. Parece que o conflito atrapalha a ordem. Já é na própria inscrita na bandeira o elemento conservador, autoritário, né? Que quer negar o conflito. O conflito é a condição da democracia. Né? Porque, na verdade, a democracia é a possibilidade dos conflitos se darem e, a partir daí, mediá-los e não sufocá-los. Você sufoca o conflito, né? Eu penso que qualquer que seja a luta, de alguma forma, vai tentar um tipo de negociação, mais intensa ou menos intensa. Né? O MST, de uma época, tinha lá um princípio, né? Era pau e prosa, né? Pau e prosa. Vamos para o pau e vamos para a prosa. Não é isso? Vamos para o pau e vamos sentar na mesa. Não é isso? Então, contou o conflito. Agora, se você não tem previamente o conflito, não é isso? Você vai poder ter um consenso verdadeiro se você negou o dissenso. O dissenso é a condição de um consenso denso, e não a negação prévia do consenso. Então, somos componentes autoritários da formação histórica brasileira. Né? E, nesse sentido, eu queria recuperar aqui algumas reflexões, até porque a gente tem que apurar, né, as nossas convicções, que a reforma agrária, me parece, não é uma questão que interessa ao campo, e não somente aos camponeses e camponesas e aos povos que vivem nisso que a gente chama de área rural, no mundo agrário. Né? Cada vez mais se sabe que a questão agrária está aí. A crise dita hídrica, que já é uma violência própria ideia do que está acontecendo, você costuma dizer a água nunca está em crise. Né? Se a gente está tendo problema com a água, é resultado da relação que a sociedade tem com a água, com isso que a gente chama das suas condições materiais de vida. Terra, água, ar, isso está destruindo a água. Então, a crise é da sociedade, não é a crise da água. Então, crise hídrica é um absurdo, conceitualmente falando. Não existe crise hídrica. Porque existe, na verdade, um modo como nós estamos, na verdade, fazendo um código florestal que invade as áreas que deveriam ser protegidas dentro do rio, não é isso? Que facilita o avanço sobre a floresta amazônica, que a gente sabe, né? Que a chuva que chove em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, durante o verão, são chuvas amazônicas que se formam da evapotranspiração da floresta, né? Que se deslocam do período do verão para cá. Então, a falta de chuvas aqui tem a ver com o desmatamento da Amazônia, sem a menor sombra de dúvidas. Não é isso? Tem a ver com o avanço do Código Florestal, que não só empurrou, né, o avanço sobre a Amazônia, tem a ver com o avanço do biodiesel, né? Esse país foi virando um canavial só. Né? A gente sabe o que aconteceu aí nos anos 2005, 2006, 2007, quando na época o Lula estava apaixonado pelo biodiesel, né? Pelos agrocombustíveis. Né? E pela meia apaixonada, pode se apaixonar, desapaixona com uma facilidade no aval, depois fica apaixonado pelo pré-sal. Né? Me desculpa, não é uma crítica pela direita. Espero que me entendam. Porque, na verdade, o cara que fala do agrocombustível, do biocombustível como se fosse a vida, eu estou por conta do pré-sal, que é exatamente o contrário do biodiesel. É oportunismo o tempo todo. Eu não estou nem sendo contra o pré-sal, nem contra o biodiesel. Mas estou falando desses zigue-zagues erráticos, sem princípios, que não levam a nossa causa aos melhores fins. Então a gente tem que ter maturidade também, né, de companheiramente nos criticarmos. Não estou fazendo a crítica pela direita. Estou tentando fazer aquilo para chamar a responsabilidade. A gente sabe que quando, na verdade, se você substituir o pasto pela cana, como aconteceu direto aqui em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Mato Grosso do Sul, né? Claro, onde tinha pasto foi basicamente invadido pela cana desse período. Uma coisa é eu deixar de plantar milho para plantar cana, cultivo pelo outro. Uma coisa é eu plantar, sei lá,
Sai da soja para a cana, um cultivo pelo outro. Agora, quando eu tiro o pasto para botar cana, eu pergunto para onde é que foi o gado. O gado foi para a Amazônia. Foi essa a geografia que se reconfigurou no Brasil. Então, te matou lá direto. Então, por isso que eu falo, já viu que a questão agrária é de novo tipo. Está envolvendo temas como água, temas como, na verdade, a defesa da floresta. Significa dizer que a questão agrária ganhou uma dimensão para além do mundo propriamente agrário. Entendeu? E a gente sabe o quanto vai ser fundamental nesse processo de trazer para o centro do debate político, né, a questão da reforma agrária, recuperar essa complexidade da questão agrária. É isso? Fiquei uma felicidade imensa na segunda-feira desse lançamento, na mesa minha, que tinha lá um indígena Guarani Kaiowá, né, coordenando a mesa. Né? Falando de conflitos, lá tinha 2.000 indígenas fazendo acampamento lá com os companheiros do MST. Não é? Isso é um debate novo, nem sequer é um debate tranquilo. Não é? Eu trabalhava com o Chico Mendes, e na época o Chico lançou uma ideia que já foi ali originária, e original. Ele propôs, junto com Ailton Krenak, que é índio Krenak, aqui Espírito Santo, eram chamados cutucudos, né? O nome dos brancos estavam, Espírito Santo, Minas, ali naquela área ali, que é norte do Espírito Santo, projeta para sul da Bahia, né? Pega ali o leste de Minas, aquela área ali dos Krenak, né? E naquela vez propuseram a Aliança dos Povos da Floresta. Pô, foi um achado, né? Os seringueiros, o Chico Mendes dizia para mim, Carlos, aquele quando eu tinha 10 anos, ele nasceu em 44. Em 54 era diversão. Dentro do seringal, onde morava a família dele, o pessoal atirar e ver índio morrendo, e eles se cagando, porque corriam, levavam um tiro e se borravam, e era risada dos patrões. Isso, uma criança foi criada com isso. Era diversão, matar índio. Então imagina que depois você propor uma aliança dos patrões, mesmo homem, né? Nos anos 70, nos anos 80, não é qualquer coisa. É preciso romper muito preconceito. Não é? E todos nós sabemos, se vamos colocar esse debate no meio dos assentos, uma coisa são as lideranças. Não é? Já mais ou menos convencida que índio, né, é um aliado. Mas eu não sei se a gente for no fundo do assentamento, todo mundo concorda com isso. Não é? Porque a gente sabe que o preconceito étnico-racial, que é constitutivo da nossa formação política, né? E a gente vai ver que a crítica não é só ao capitalismo, é também ao pensamento colonial, que também nos comanda. Eu tenho a oportunidade de estar diante de um companheiro de partido de esquerda, num congresso em Cuba, e nós sentados conversando na hora do almoço, ele disse para mim que ia Belo Monte de Ribeirinho, ele está com Belo Monte. Não era do PCdoB nem do PP, era mais à esquerda. Está fora do bloco de governo. Pessoal, estou falando, estou aqui entre companheiros, e eu sempre tenho essa característica, cuidado quando me convidam. Eu não sou um convidado muito tranquilo, né? Porque eu não deixo de falar das minhas mazelas. Quem sabe? O Fred está ali concordando comigo, embora eu não queira criar cumplicidade para ele, que uma coisa que a gente fazia, o Chico propondo, o Ailton Krenak, a Aliança dos Povos da Floresta, e lá embaixo o índio brigando com o seringueiro. Quer dizer, eles, como liderança, tinham percebido a importância da aliança. Mas lá na ponta o pau quebrava. Tanto é que a gente acabou convocando uma reunião com tudo quanto é lugar que a gente tinha dedicado ao conflito, para até fazer uma reunião separada para botar todo mundo para resolver o conflito. Né? 2 dias de reunião. O primeiro dia da reunião, por sorte, não tinha ninguém com portuna, nem arco e flecha, nem um revólver. E confesso que a reunião do primeiro dia, se alguém tivesse qualquer um desses instrumentos, não tinha saído ninguém vivo. Tamanha era a agressividade dos dois. Eles tinham uma técnica de assessoria que o assessor não podia falar. Né? O assessor é uma coisa interessante. Né? O assessor só pode falar no intervalo. E aí, se eu acho que o Fred é um cara importante na reunião, eu estava autorizado a ir lá falar com o Fred por minha vida e poder começar qualquer um. Mas aí, pô, cara, o que você acha disso e tal? Para se ele concordasse, ele levava para debate coletivo. Então era evitar que os brancos demais, né, falassem demais. Né? Então, e aí eu lembro que no final do dia eu procurei o Antônio Apurinã. Falei assim, Antônio, por favor, vamos suspender essa reunião. E amanhã vai voltar todo mundo matando todo mundo. Ele falou para mim assim, professor,
vai para casa, vai dormir. A gente vai dormir, os espíritos dizem para a gente qual é a solução. E eu falei assim, tem umas ideias malucas, tá me sacaneando. Falando sério. Eu confesso que eu fui para casa e falei assim, eu temendo a reunião. A discussão não era minha, enfim, eu não estava conseguindo ajudar em nada. Tamanha era a agressividade, porque pintava toda essa história colonial, de preconceito de um com o outro, era muito difícil. Aí veio no dia seguinte, um companheiro do Júlio Barbosa, de Aquino, né, que hoje é direção nacional do PT, inclusive, que era o cara que o Chico Mendes preparou para ser o seu sucessor, tinha uma confiança em nome dele, e era um sujeito de uma enorme sensibilidade, de fato, né, isso já tem muitos anos, né, essa reunião, o Chico estava vivo, né, Chico morreu em 88, né, e aí eu me lembro que nessa conversa, né, aconteceu um negócio assim, extremamente interessante. Eu sei que o Júlio Barbosa pega a palavra e começa ele, na primeira fala, a exagerar a gravidade do dia anterior. Ele foi pegando caso por caso e foi dizendo a gravidade. Esse cara quer chegar no lugar, mas, né? Aí a última frase dele, nós estamos vendo a gravidade das nossas divergências, das nossas. Assim, elas só não são maiores que a necessidade da nossa união. Aí gerou um impacto assim, todo mundo. Aí o Antônio Apolinário pegou a palavra e foi na mesma linha. Ou seja, eram enormes as dificuldades que havia, né? E que só não eram maiores que a necessidade de eles resolverem. Foi a forma que ele abraçou tudo. E aí, terceira, quarta-feira, para a reunião, vocês aí vão para a sala, tem que chegar com uma solução. Vocês aí, tem que chegar com. Vai lá, arruma a solução. Mudou a reunião. Mudou a reunião. Quer dizer, daqui um pouco chegar, não, gente, uma coisa, a gente vai para a reunião. Ou seja, para consolidar a tal da aliança, né? Depois se perguntando que espírito é esse que na noite ensina as pessoas a resolver os problemas. Né? Porque aconteceu exatamente o que o Apolinário tinha falado para mim, né? Então, de repente, tem aquela coisa, desarmar os espíritos dormindo, né? E começaram a ter outras soluções. E aí é uma coisa que é legal. A gente fica tão galinha de briga, né? Que a gente fica só reforçando o superego, né? Quando você vai dormir, desarma, como já ensinou Freud, né? Você desarma o superego, fala com o velho, fala com o morto, né? Você vê, isso é uma maravilha, né? O cara que está na Europa, você conversa com ele, não é isso? Isso não tem espaço-tempo. Todos os cruzamentos, aí você libera um pouco da tua autocensura, né? E aí você acaba fazendo explicações que você não fazia. Eu encontrei uma explicação freudiana, já entendi que eu encontrei a explicação do espírito Marco-Apolinário. Claro, eu como branco tinha que encontrar a minha explicação, porque como eu não sou índio, eu não podia ter a explicação desse espírito, né? Tem aquele provérbio espanhol, né? Não creio nas bruxas, né? Não creio nas bruxas, né? Mas que nós há. É isso? Não creio nesses estados de espírito, que eles existem. E por que eu estou pegando esse exemplo? Né? Porque são enormes as dificuldades. Né? A gente sabe que a gente tem uma formação, eu digo, a luta não é só contra o capitalismo. Né? A luta também é com essa formação desse pensamento colonial. Fred já falando, eu me lembrava de um conceito que o Marx nos ajuda muito, que agora o David Harvey, né, fez uma atualizada interessante desse conceito, que é o conceito de acumulação primitiva. Né? Essas formas de acumulação que o capitalismo desenvolve, que o Harvey vai chamar de acumulação por espoliação, né? E eu acho que ele acrescenta alguma coisa ao próprio Marx, né? Coisa que nem sempre a gente sabe que os marxistas são felizes nisso, acho que o Harvey nesse caso foi, né? Que ele atualiza um pouco o debate do Marx, mas me parece que a ideia de acumulação primitiva é aquela acumulação, Fred, que serve para quem não é civilizado, para um indigente, para um não gente, aqueles que não precisam de ordem e despejo. Isso serve para quem está mais além disso, entendeu? Quer dizer, é a forma de se tratar os outros como se fossem os tais que eles chamam de primitivos. Parece que um componente aí que entre os civilizados valeria o quê? Não entra na sua casa botando o pé na porta. Mas para os primitivos, quem são eles para pedir isso? Não é isso? Parece que essa é a própria acumulação primitiva que vocês estão sentindo. E desculpa, o Marx deu nome para isso. Vocês são vítimas de práticas típicas de acumulação primitiva, onde sequer o aparato legal serve. Uma coisa, a violência tem que botar o pé na porta mesmo. Né? E é isso que está acontecendo. Né? A gente percebe no Brasil essa violência do poder privado, como a gente chama, né? Que é a diferença de uma violência mediada pelo poder público, que é, por exemplo, exalar uma ordem de despejo. Assim, a gente passou pelo Estado, né?
né? O Estado emitiu uma ordem de despejo. Nesse caso, o poder público agiu usando aquilo que seria o monopólio da violência. Mas nesse caso a gente percebe, tem uma violência que não passa sequer pela mediação do Estado. O jagunço sai. Então, para a polícia chega com o aparato privado. Não é? Como você está mostrando. Você diz que no Marabás, os policiais que das agências de segurança são 3 vezes mais isso do que os policiais da polícia militar. Né? Então, você vê, e esse componente da violência, e a violência é um dos temas mais difíceis de trabalhar. Né? Talvez as mulheres entendam um pouco o que seja violência por causa da origem do verbo. Violar. Né? Ser violado, né? Quando a gente fala ser violada, as mulheres sabem o que isso significa mais do que os homens. Né? É uma penetração carnal. Não é isso que vai ao íntimo da pessoa. Nem sei se a gente tem palavra para dizer o que é isso. Eu acho que isso ali é uma coisa que tem uma densidade, uma crueldade tamanha que falar sobre a violência nunca consegue dar conta da materialidade da violência. Que é um fenômeno inominável. Né? Nenhuma palavra violenta consegue dar conta da violência tal como ela se dá. Então parece que é sempre muito frustrante falar da violência. Ela parece que não está ao alcance da dimensão. Né? Você tem nesses últimos 30 anos 1.736 pessoas por assassinato no Brasil por estar com propriedade de terra. Não é? 1.736 pessoas. Portanto, escolhidas porque são, sobretudo, aquelas que são orgulhosas daquela terra. E aí dizer que não tem uma questão agrária, é isso que eu estou falando, insistindo nessa visão. E chamar a atenção que eu acho que a direita deu, de certa forma, um nó na esquerda no debate agrário. Uma vez um diálogo, né? A partir do que está comprometido com a luta, né? Eu acho que a direita deu um nó. E qual foi esse nó? Se a gente pegasse o debate da questão agrária até os anos 60, de certa forma até os anos 70, era um debate que a gente criticava o latifúndio improdutivo, não é isso? Né? Olha, se você critica o latifúndio produtivo, qual foi a resposta que a direita fez? Transformou o latifúndio improdutivo em latifúndio improdutivo. E aí parou-se de criticar o latifúndio. Parece que a palavra forte era o improdutivo. Se ele fosse produtivo, estava abençoado. Deram um nó na esquerda. A esquerda ficou sem discurso. Estou provocando, em cima da minha experiência de leitura, né? Obviamente estou aberto a toda a crítica, estou falando publicamente, portanto estou me abrindo a crítica. A direita transformou o latifúndio improdutivo em produtivo. Hoje o agronegócio é o latifúndio que produz. E aí, por isso é que eles dizem que não tem mais sentido a questão agrária no Brasil. Ela foi resolvida porque agora se produz. Porque a própria esquerda dizia que o Brasil não produzia porque o latifúndio era improdutivo. Se o latifúndio agora é produtivo, né, como é que a gente entra nesse debate? A gente ocupa a terra produtiva? Olha só. É isso? Como se, na verdade, o problema não é ser produtivo ou não, o problema é o latifúndio. Esse que é o problema. Eu digo, a única coisa pior do que o latifúndio improdutivo é o que eles chamam de latifúndio produtivo. Por que é pior? Se o latifúndio dito improdutivo concentrar a terra e poder, prestígio, não é isso? Então, latifúndio, mandão, né? Interior, coronel, não é isso? Isso é o latifúndio que a gente criticava, não é isso? O latifúndio dito produtivo concentra a terra, poder, e ainda concentra poder econômico. Ou seja, torna a sociedade cada vez menos democrática, no sentido de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Democracia, falando em democracia em termos substantivos, não meramente democracia por formalidade eleitoral. Não é? A gente sabe que a crise da democracia real que está aí, não é isso? Eu falo que, na verdade, a gente precisa democratizar a democracia, porque a gente tem democracias que não são democráticas. Ou a gente tem democracias de baixa intensidade. Né? Tem que radicalizar a democracia. Né? Eu não dou essa palavra para eles. Eu quero disputar isso. E tem democracias que não são democráticas. E estou aberto a essa discussão. É isso que é o processo de radicalização democrática. O primeiro ponto é democratizar o acesso à terra. Esse é o ponto da reforma agrária. Então a reforma agrária não existe para eventualmente produzir mais.
a reforma agrária existe porque ela permite quebrar a concentração de poder e abrir espaço para a sociedade se democratizar. Então eu diria que a reforma agrária é sobretudo uma questão de justiça social, de democratização, né, do que uma questão meramente econômica. É claro que ninguém vai ser viver sem produzir a sua comida, não é isso? Né? Mas me parece que esse é um ponto que me parece importante no debate da questão agrária. Né? O centro da questão agrária é a concentração fundiária. É isso? E o Brasil, se eu somar, eu já fiz esse estudo, a soma da área cultivada nos últimos 30 anos, vamos tiver para pegar de 80 para cá, soja, cana e milho. Se você somar essa área e somar arroz, feijão e mandioca, você vai ter uma surpresa. A área somada de arroz, feijão e mandioca nos 40 anos diminuiu. E a área de soja, esse é quadruplicou. Com esse latifúndio produtivo, concentrando terra. Por exemplo, o maior produtor de milho do Brasil, disputando um ano em Mato Grosso, outro ano no Paraná. E o interessante é que quando você tem a colheita do milho, quando você vai no Nordeste, você vai em Caruaru, Campina Grande, Feira de Santana, ou mesmo Aracaju, mês de junho, é um furdunço só. É festa para todo quanto é lado. Caruaru é 1 milhão de pessoas circulando 30 dias. Lembro de umas mulheres que vendiam espiga de milho durante a festa, vendiam, em 2004, vendiam 600 pamonhas, 600 espigas dia. Naquela época o dólar estava 1 por 1. Vendia a $1,50, a $1,50. Ou seja, $900 dia, 30 dias, 27 mil. Elas ganharam por 6 meses. Não tinha 15, 20 barraquinhas junto que não tinha um conjunto de base de música sertaneja. Acordeon, o triângulo e o zabumba. E todo mundo que tocava tinha carro na mão. Que parava durante um mês, e durante o mês faturava como zabumbeiro, trianguleiro e sanfoneiro, faturava equivalente a 6 meses. Até brinquei que tinha um PIB camponês, produto interno bruto do campesinato. É uma produção fantástica. Não é isso? E aí você vê, quando isso acontece no Nordeste, mês de junho, tem muito a ver com a canjica, com a pamonha, não é isso? Essa é uma festa muito em torno do milho. Não é isso? O primeiro produtor brasileiro de milho, que é Mato Grosso, não tem festa. Porque máquina não comemora. É uma agricultura sem agricultores. Isso se chama agronegócio. Eles sequer se chamam de agricultura. A agricultura é no Nordeste. Lá tem cultura. Ali tem negócio. Que país você quer? O país do negócio ou o país da cultura? Esses são os temas de fundo que a gente tem, que é tipicamente um debate camponês. Termo que a gente agora está recuperando definitivamente um debate teórico político. Que é a riqueza do campesinato. Que é essa formação que nós devemos nos orgulhar desse país. E aí a gente vai ter que rever muito da nossa formação, dos nossos cursos de formação. A gente adora falar da nossa formação, pegando livros de autores que me fizeram na minha cabeça. Você está aqui, Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Livros que me formaram. Mas dizer, História Econômica do Brasil. Formação Econômica do Brasil. Aí o Brasil é mito, Vocês já aprenderam isso? Ciclo da cana, é isso? Acabou o ciclo da cana, ciclo do ouro, é isso? Agora o ciclo do café, o ciclo da borracha. Aí os ciclos acabam. E a região fica abandonada. A gente não sabe o que aconteceu no Nordeste depois da crise do ciclo da cana. Como se tivesse deixado de existir gente lá. Qual é a região mais rica de campesinato do Brasil? É o Nordeste brasileiro. Quando a gente começa a falar daquele tipo de bordado, é isso? Aquele tipo de moringa, de bilhas, como se fala. Aquele tipo de artesanato que depois vai lá no mês vitalino, fazendo aquelas coisas bonitas. As mulheres rendeiras, isso tudo é cultura camponesa. A comida nordestina. Não é isso?
Aí você vai vendo, e o Brasil nunca teve ciclo de feijão, nunca teve ciclo de milho, nunca teve ciclo de mandioca, porque isso nunca foi ciclo, isso sempre foi permanente. A gente estuda a história da classe dominante, a gente estuda a história do campesinato. Né? Que esse campesinato que forjou esse país. A gente fala do país do latifúndio, da monocultura e da escravidão. Não é isso? Todo mundo aprendeu o tripé, não é isso? Da nossa formação histórica. Legal, isso é uma parte do problema. Mas já está faltando um pé nesse tripé. Seria quadripé. Latifúndio, monocultura, escravidão e racismo. Ninguém fala. Tanto é que se acabou com a escravidão e não acabou com o racismo. Aliás, será que acabou com a escravidão? Mas enfim, fica a dúvida. Todo mundo sabe que tem trabalho de escravo para ele, é isso? Mas o racismo ninguém fala. Se esquece que a escravidão tinha cor. A escravidão não valia padrão. Portanto, é um problema que tem que ser tratado na sua especificidade. Por isso que tem dificuldade de tratar o índio negro. Porque nós temos uma formação racializada, colonial. Nunca se matou tanto andar de baixo no Brasil como depois da independência. O maior massacre da história do Brasil a gente não estuda. Desculpa, falamos de Canudos, falamos de Contestado, de Formoso, de Trombas, né, de Eldorado, mas ninguém falou dos Cabanos. 35 mil mortos. Cabanagem. O nome está dizendo, aqueles que moravam em cabana. E a gente esquece que antes da gente falar em ocupação de terra, não sei se os companheiros tinham clareza do que significa ocupar terra no Brasil. É uma prática secular do nosso campesinato. E fugindo do latifúndio, ia para os interiores, ocupando terra. Então vocês nem têm entendido por que essa palavra de ordem colou tanto. Aquele que fugia do latifúndio, porque era escravizado, ia criar territórios de liberdade. O negro. Tentem passar em qualquer lugar das grandes cidades, onde tem a loja de Umbanda, de produtos de Umbanda. Veja quem que tem na porta, senão geralmente uma índia, um peitão, uma bonitona, né? Toda sedutora. Vem cá, ao que eu saiba, Umbanda é coisa de negro. Aí você bota uma diaba, índia na porta. Porque era isso mesmo. Ali negro e índio se entenderam, porque ambos eram oprimidos. E nos quilombos, também tudo quanto era branco que se escapava, ia viver lá dentro do quilombo. Quilombo não era um lugar de negro, era principalmente de negros. Mas era um lugar de todos aqueles que fugiam da opressão. Se houve algum lugar no Brasil que teve democracia, foi no quilombo. Ali você teve de fato um encontro de culturas. Você tem então, a nossa formação territorial, não é uma formação territorial que foi só com base na latifúndio, na monocultura e escravidão. Esse é o espaço da opressão, da exploração. Os que fugiam disso foram criando o espaço da liberdade. Isso não está nos nossos livros, nem de esquerda. Aí somente no meu Deus. Ou seja, e aí o que está acontecendo hoje? Vou aqui aproveitar a facilidade que me dá, que está falando depois do Fred, tirando o benefício disso. O Fred fala que, na verdade, depois, se você faz uma evolução de conflitos no Brasil, eles disparam depois de 2003. São recordes de conflitos no Brasil. Detalhe, 2004, 2005, 2006, o movimento começa a fazer menos ocupações e menos acampamentos. Portanto, não é um movimento que está aumentando os conflitos. Porque também pode fazer uma ocupação e acaba gerando um conflito. Não é? Mas, na verdade, os conflitos estão aumentando enquanto estão diminuindo as ações dos movimentos. Tanto é que quando você pega os documentos da CPT, o grande protagonista até 2004, 2006 são os sem terra ou assentados. De 2006 para cá, o que está acontecendo? Você vai pegando os conflitos, são quilombolas, indígenas, catingueiros, vazanteiros, seringueiro, faxinalense, fundo de pasto, e aí é um outro tipo de protagonista. São aquelas populações, essas que eu falei, que ao longo da história conquistaram a terra, que serão futuramente sem terra, mas hoje tem terra.
não tem direitos sobre a terra. Quer dizer, não tem direito legitimado, porque até a lei, até a lei, se você pegar, dá direito de uso, cabelo mínimo. Não é que não falta direito para eles, falta exercitar o direito. Porque tem um Estado que nos concede direitos. Né? Mas essa gente está sendo expulsa hoje, que está aparecendo fazendeiro, mineradoras, avanço do PAC, isso, avanço da IRSA, né? IRSA é uma sigla, é uma iniciativa de integração regional sul-americana, né? Que são eixos, né, de integração entre o Atlântico e o Pacífico, geralmente financiados no dia do BNDES para as empreiteiras, né? E depois de 2003 o Lula mudou um decreto que permite que as empreiteiras e as empresas brasileiras possam receber dinheiro do BNDES para aplicar fora do Brasil. Isso não podia até o Lula. Então as empreiteiras deitaram e rolaram na América Latina depois disso, aliás, em vários lugares do mundo. Né? E aí a gente começou a ver na América Latina coisas que eu comecei a ver. Né? Antigamente eles falavam Yankees go home, que era uma palavra de ordem antiga, americanos, né? Yankees, né? Go home, Yankees fora. Agora estão falando brasileiro fora. Que é o Odebrecht, é a Marco Correia, é a Vale, é a Petrobras, né? Fazendo hidrelétrica, botando poços de petróleo, não é isso? Financiado pelo BNDES, que a gente pensa que o Brasil é um país pobre, não é, o Brasil é um país injusto. O maior banco de fomento do mundo é o BNDES. Tem uma média de 100 bilhões de dólares ano para emprestar. Em 2011, 54% dessa dinheirão foi para 14 empresas. Você sabe o nome dela, Friboi, Vale. Você sabe o nome, aliás, pegar a operação Lava Jato, pega todas elas. 14 empresas ficaram com 54%. E o presidente do BNDES disse: não se faz uma potência sem as suas multinacionais. Luciano Coutinho, ainda atual presidente do BNDES. Então, sindicalizando, continuação da expansão do capital. E lá na ponta quem está? Ao financiar Belo Monte, que está na linha da IRSA, essas hidrelétricas. Então, por exemplo, emprestando dinheiro para o Peru, construir tantas hidrelétricas na Amazônia que vai produzir 5 vezes mais que a demanda do Peru de energia. Ou seja, a energia que está sendo produzida nos contrafortes andino-amazônicos do Peru não servirá para os peruanos. Energia financiada com dinheiro brasileiro para ser exportada para o Brasil. Ou seja, como está emprestando em reais, não é isso? O governo peruano vai ter que pagar em reais. Logo, como é que o Peru pode obter reais? Ou pedindo empréstimo no Brasil, ou vendendo no Brasil. Aquilo que o Lenin explicou na teoria do imperialismo, se alguém achava uma semelhança, não é mera coincidência. Não é isso? E ao mesmo tempo os conflitos estourando em função dessas expansões, dessas coisas. E essa expansão está levando as commodities. Agora temos um grande companheiro chinês, né? A China. Então você vai na Venezuela, está acontecendo coisas estranhíssimas. Você expulsa uma empresa norte-americana, não é isso? De mineração, ela vai embora, né? Anti-imperialismo. Aí você concede para uma empresa chinesa que faz as mesmas coisas, mas é amiga. Expulsa índio, polui os rios, e você pega observatórios de conflitos minerais, da Venezuela é zero. Você vai para o campo, o conflito está pegando. Então, a gente está vivendo um momento importante que a gente tem que superar, né? E isso é questão de uma visão, quando aparece índio, negro, os camponeses, os mais variados, né, que estão sofrendo esse processo expropriatório, né, significa dizer que esse campesinato está sendo as principais vítimas nos últimos anos. Né? E se a gente quiser, e eles introduziram, e aí entra, vou encerrar com essa reflexão, que ela é densa por si mesma, aí tem algumas lições que vêm da América Latina. Então, nós temos alguma coisa a aprender com elas. Né? A Bolívia é o primeiro país, junto com o Equador, no mundo, a se declarar que não é mais um Estado-nação. Não é mais um Estado nacional. Talvez nós não estejamos preparados para a profundidade que os bolivianos estão nos dizendo, os equatorianos. São os dois primeiros países do mundo que se definem como Estado plurinacional. Portanto, não é mais Estado nacional. Bolívia e Equador. Equador. E a grande parte disso se deve, sobretudo, ao movimento indígena, ou daquilo que o Darcy Ribeiro nos ensinou,
A gente tem na América Latina um campesinato etnicamente diferenciado. Tem um campesinato do cara indígena, cara de Aymara, cara de Quichua, cara de Maia. É um campesinato, mas tem uma matriz indígena subjacente. E esses camponeses, depois da crise da chamada esquerda, depois da queda do muro, eu dou o depoimento do Humberto Cholango, que até 1989 se dizia: eu sou líder camponês, ele foi sindicalista autêntico. Depois de 90 ele se diz líder indígena. Uma das principais lideranças indígenas na Bolívia, Felipe Quispe, era trotskista radical. Hoje é um companheiro aymara. Então o cara se indigenizou, não é porque não conhece as tradições de pensamento crítico da esquerda. É que eles começaram a dizer que a luta não é mais pela terra. A luta é pelo território. É a luta para ter um determinado sentido de estar na terra. É mais do que a terra como meio de produção. Embora seja também toda a terra é para a gente viver dela. Mas é, como agora está acontecendo na Bolívia, eu quero essa terra para ser Tsimane, para continuar produzindo como Tsimane. Eu não quero tratores, não quero que vocês me tragam tal do desenvolvimento. Eu estou falando de uma área específica, para Típolis, que é uma área muito conflituada hoje na Bolívia, onde o governo está tentando jogar o desenvolvimento para acabar com a pobreza. E os índios mandam uma letra que eu pergunto se não é para nos incomodar. Diz assim: nós não somos pobres, nós somos livres. Eles são caçadores, coletores e pescadores. E não querem deixar de ser seminômades. E dizem: vocês não sabem o que é ser livre. A única condição para ser livre é não ter nada. A gente vai de um lugar para o outro, a gente domina o território, a gente sabe onde tem caso do tempo inteiro. A gente apoiou o governo Evo para sermos como nós somos. A gente não quer ser desenvolvido. A gente não quer terra para aumentar a produção. Para quê? Para exportar commodity? A gente quer terra para ter um sentido de estar na terra. Qual é a mensagem? Eu, por exemplo, não tenho a menor vocação para ser índio. Mas eles nos provocam. Eu pergunto se um dos grandes desafios que nós temos hoje, nós temos 1 milhão de famílias assentadas no Brasil. Segundo cálculos, dá 85 milhões de hectares. 85 milhões de hectares. Então você tem um processo de conquista de terra extremamente interessante. Não é isso? Você tem cerca de 110 milhões de terras indígenas. Cerca de 45 milhões de terras quilombolas para serem demarcadas. Se somar isso, dá mais do que essa área declarada de propriedade dos proprietários do Brasil. 1 milhão de famílias assentadas, os assentados não conseguem se transformar em sujeito político. Estou numa relação de beneficiário da reforma agrária, RB. Que a primeira coisa que se faz no assentamento é fazer relação de beneficiário. Então todo mundo sabe como é que funciona um acampamento, né? Uma ocupação. Um nível de auto-organização fantástico, não é isso? Geralmente, quando vive um assentamento, raramente ele mantém a auto-organização. Transfere para o Estado em nome de política pública. Isso a gente não aprende nada com a história da esquerda europeia, onde a luta da classe operária, da classe trabalhadora, transferiu para o Estado, não é isso? Através da social-democracia, para fazer gestão. E os trabalhadores perderam o controle das próprias conquistas. Então, a gente tem 1 milhão de famílias assentadas que não conseguem se transformar em sujeito político e sim beneficiar da reforma agrária. E depois tinha muitos deles plantando cana, plantando soja. Onde é que a gente errou? Quais são os valores que a gente está conseguindo avançar na luta? Será que a gente está querendo conquistar terra para plantar soja? Claro que a gente sabe que temos hoje um movimento fortíssimo de agroecologia. A gente sabe que isso, que infelizmente, não é o que predomina no nosso assentamento. Esse 1 milhão de famílias assentadas, né? E olha que temos um avanço por aí. Então eu diria que a reforma agrária está tendo uma outra qualidade. Não é isso? E a gente tem que fazer uma enorme avaliação dos próprios valores de nós que estamos lutando por isso. Ela tem um sentido profundo na sociedade brasileira e mundial. A luta pela terra é quem nós temos escolhido a pedagogia da terra. Até sugiro que escreva a luta pela terra, terra com maiúsculo e com minúsculo. A terra que a gente está lutando aqui para ter um pedaço de chão, que ao mesmo tempo a luta pela terra, que é a luta pelo planeta.
Essas duas terras estão juntas, com minúscula e com maiúscula. O conhecimento sofisticado que os camponeses têm, o detalhe, né? A encosta do chão, né? Esse conhecimento tem a força do campesinato, que é o seu conhecimento de detalhe, de cada murunha, de cada sutileza do solo. Ali é mais alta, aqui é mais baixa, aqui é mais úmido, aqui é mais seco. Esse tipo de campesinato, esse conhecimento diferenciado, né? Que é muito a sua força. E o planeta precisa hoje disso. Então a luta não é só para produzir muito, né? A luta é para construir um outro horizonte de sentido para a vida. Que horizonte de sentido é esse? Eu penso que num momento como esse, a gente tem que aproveitar a oportunidade para debatermos, já que pelo menos eu considero que aqui estamos entre cúmplices, né, dessa aventura por justiça, por democracia, por um planeta mais, né, respirável, socialmente mais justo e radicalmente democrático. Obrigado pela atenção. Agradeço aos dois os